A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta noite, a live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe vocês que estão acompanhando essa live, vocês que todos os dias têm acompanhado esse devocional. Hoje iremos falar acerca das misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor. E para falar acerca da misericórdia de Deus, vamos meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que está aí com sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. As misericórdias do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Lemos em Lamentações sobre o profeta Jeremias, acerca do que ele fala sobre o sofrimento. Podemos observar, meditando em Lamentações, sobre o sofrimento do profeta Jeremias, seu sofrimento por levar a palavra de Deus, por transmitir os recados de Deus a um povo de coração obstinado, um povo de coração, um povo rebelde, um povo que estava afastado de Deus, que havia se apostatado de Deus. Até mesmo os sacerdotes naquela época, que tinham a responsabilidade de exortar ao povo acerca do caminho errado que eles estavam trilhando, estavam vivendo. Eles tinham a responsabilidade espiritual, como líderes espiritual do povo, de alertá-los acerca da situação que se encontravam espiritualmente, porque eles estavam em uma degradação espiritual. Mas aqueles próprios líderes espirituais, sacerdotes, foram contra a voz de Deus, os recados de Deus, contra o profeta Jeremias, que estava transmitindo a mensagem da parte de Deus ao povo, que deveriam deixar o pecado, se voltar para Deus. E aqueles próprios sacerdotes, ao invés de exortar o povo acerca do caminho errado que estavam trilhando, para que deixasse o erro, abandonasse o pecado, se voltassem para Deus, eles próprios estavam também andando em um caminho tortuoso, em um caminho errado, em práticas pecaminosas que não agradavam ao Senhor. Também estavam espiritualmente em decadência. Era o povo e os próprios líderes espirituais estavam também em decadência espiritual. E eles queriam esconder isso do povo, ao invés de, junto com o profeta Jeremias, falar com o povo, mas também eles sabiam que não poderiam falar com o povo acerca do pecado, sendo que eles próprios estavam também no pecado. E o profeta Jeremias, ele estava falando acerca do que o Senhor o ordenou a falar, para que se voltassem para Deus, porque todos estavam em uma decadência espiritual. Todos estavam no pecado e precisavam se voltar para Deus, se consertar diante de Deus.
E aqueles líderes espirituais, eles sabiam que aquele recado não era só para o povo, mas era para eles também, porque eles também eles sabiam o caminho que eles estavam trilhando não estava agradando a Deus. E por isso eles se voltaram contra o profeta Jeremias. E foi grande o sofrimento do servo de Deus para poder anunciar a palavra do Senhor, entregar os recados de Deus ao povo. E ele diz que é o homem que viu a aflição do Senhor. O profeta ele estava sentindo como se toda a dor, não só física, mas emocional, estava sobre ele. Ele estava vendo que o povo estava trilhando um caminho que os levariam à destruição. E ele sentia tristeza em ver que os líderes espirituais, que tinham sido levantados por Deus para orientar o povo a andar nos caminhos do Senhor, eles próprios estavam no pecado, no erro. Eles próprios estavam desagradando a Deus. O Senhor não estava se agradando daqueles líderes espirituais que tinham a responsabilidade de falar ao povo, os exortando para deixar o pecado. Mas como falar se eles próprios estavam no pecado? Se eles próprios estavam trilhando um caminho errado? Deus deu a eles a responsabilidade como líderes do povo para conduzi-los ao caminho de retidão, não para pecar e fazer o povo se afastar de Deus. E o profeta Jeremias, ele sabia que aqueles líderes espirituais, aqueles homens que estavam à frente do povo, sacerdotes que estavam no templo e que tinham a responsabilidade de se santificar, andar na presença de Deus e também levar o povo à santificação, eles estavam no erro. E o profeta Jeremias, ele sabia da situação que todos se encontravam. E ele estava desanimado, angustiado, abatido diante daquela situação. E por causa do pecado, a palavra de Deus diz que veio destruição sobre Jerusalém e o povo foi levado cativo. E ele, diante daquela destruição que ele contemplava, vendo o povo, eles estavam espiritualmente arruinados espiritualmente. E o profeta Jeremias, ele chegou a declarar que a força já havia se acabado, a esperança. Ele estava se sentindo emocionalmente morto, estava abatido diante daquela situação. Mas naquela situação em que tudo estava destruído e o povo havia sido levado para o cativeiro, mas ele se lembrou que Deus, ele já havia realizado grandes maravilhas no meio do seu povo e que também o Senhor havia dito que aquele povo era seu escolhido. E ele, se lembrando do que o Senhor havia dito, que havia escolhido aquele povo para que andassem na sua presença,
e que ainda lhes daria a oportunidade se eles se voltassem para ele onde estivessem, mesmo no cativeiro, longe, em todas as partes que tivesse, alguém que fazia parte do povo de Deus, aquele povo escolhido pelo Senhor, com o qual Deus tinha uma aliança, mas que eles romperam por causa do pecado. Mas Deus havia dito ao profeta que ele os buscaria onde estivessem, os resgataria, se eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para ele. Não importava onde estivessem, na situação que estivessem, ele os resgataria se eles reconhecessem que haviam falhado e se voltassem para Deus. O Senhor disse ao profeta Jeremias que estava disposto a dar a segunda chance, a oportunidade para que aquele povo que ele escolheu, aquele povo com quem ele fez uma aliança, o seu povo, o seu eleito, para que eles retornassem. O Senhor queria buscá-los, trazê-los de volta. Mas o Senhor disse ao profeta Jeremias que o povo, eles precisavam se voltar para ele, reconhecer que haviam falhado o pecado e se voltarem para Deus, se reconciliarem com Deus. Muitos teriam a oportunidade de voltar. Alguns naquele cativeiro iriam morrer, não mais retornariam. Mas aqueles que restassem, o Senhor estava lhes dando a chance de retornarem. O Senhor queria resgatá-los, buscá-los novamente. E o profeta Jeremias, ele se lembrou do que Deus havia dito. Ele que estava desanimado, sem esperança, porque tudo havia sido destruído e o povo havia sido levado para o cativeiro. Ele viu o lugar que ele habitava em ruínas, mas ele se lembrou do que Deus havia dito, que estava disposto a resgatar o seu povo, que ainda havia esperança para o seu povo, se eles se voltassem para ele e se arrependessem dos seus pecados. E o profeta Jeremias, se lembrando disso, ele se lembrou das misericórdias de Deus, que a misericórdia de Deus é infinita. E ele começou a clamar a Deus, a falar com Deus em oração, a dizer ao Senhor que as misericórdias de Deus são infinitas, não têm fim, que se renovam a cada manhã. E ele orando, falando com Deus, ele entendeu acerca da misericórdia de Deus e que a história daquele povo ainda não havia acabado. O Senhor havia dito a ele que ainda restava esperança para aquele povo. Por mais difícil que parecesse diante daquela situação, Jerusalém em ruínas, o povo havia sido levado cativos, estavam na Babilônia como escravos, mas ainda havia esperança. E muitas vezes olhamos para pessoas que se afastaram da presença de Deus, e você olha para pessoas muitas vezes em sua família que se distanciaram de Deus, deixaram os caminhos do Senhor. Parece difícil, parece impossível voltar, mas Deus, Ele quer que retornem, que voltem. Ele está disposto a receber de volta aquele que um dia se afastou, que deixou a sua presença. Ele está disposto a resgatar. Por mais difícil que pareça aos olhos humanos que isso venha acontecer,
o Senhor nos mostra na sua palavra que há esperança, mesmo para aquele que se afastou, que deixou a presença de Deus, os caminhos retos do Senhor, que se encontra no pecado, longe, afastado de Deus. O Senhor está chamando de volta, o Senhor quer resgatar, o Senhor, Ele, devido à sua infinita misericórdia e compaixão, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, misericórdia que não tem fim, devido à sua misericórdia, Ele ainda está chamando e está esperando, está dando a segunda chance para que aquela vida que se afastou retorne, volte para Ele. E talvez você que tem pessoas da família que se afastaram, você olha e pensa, é difícil a situação, mas o Senhor está dizendo ainda há esperança. O Senhor, Ele havia dito ao profeta Jeremias sobre aquele povo que havia se afastado, que o havia abandonado, se apostatado do Senhor. Eles foram levados cativos, Deus permitiu, a sentença de Deus caiu sobre eles, porque o Senhor alertou e eles não deram ouvido. Foram levados cativos, tiveram que deixar tudo para trás, tudo que lhes pertencia, suas casas, tudo ficou para trás. Jerusalém foi destruída, estava em ruínas, mas o Senhor, Ele disse que onde quer que estivesse esse povo, um povo eleito, um povo que Ele chamou, um povo que Ele escolheu para estar na sua presença, para servi-lo, mesmo que estivessem longe, haviam pecado, estavam longe, distantes, mas o Senhor disse, onde estiverem, se voltarem para mim, reconhecerem que pecaram, se arrependerem dos seus pecados, onde estiverem, irei resgatá-los novamente e trazê-los para a minha presença. Deus disse ao profeta, há esperança para eles. Deus estava ainda dando a segunda chance para aquele povo. A história daquele povo não havia se acabado. A história daquela pessoa que um dia esteve na presença de Deus e se afastou ainda não acabou. Há esperança para retornar. O Senhor, Ele diz na sua palavra, neste capítulo 3, versículo 1, fala acerca da fidelidade de Deus, que é grande. Fala acerca da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que não tem fim. O profeta Jeremias, ele estava aflito diante daquela situação, vendo Jerusalém destruída, o povo que havia sido levado cativo, mas ele se lembrou do que Deus havia dito e isso lhe deu esperança. Quando ele se lembrou que o Senhor havia dito que se aquele povo que havia sido levado cativo se arrependesse, se voltasse para ele, ele os resgataria novamente. Ele lhes daria a oportunidade de voltarem. Quando o profeta Jeremias se lembrou das misericórdias do Senhor, a palavra de Deus diz que ele falou acerca da misericórdia de Deus que é infinita, que não tem fim. E ele ainda disse em sua oração, em seu clamor ao Senhor, ele falou sobre a misericórdia de Deus, dizendo, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã se renova a misericórdia do Senhor.
Eles estavam em uma situação difícil. Eles haviam se afastado do Senhor, mas o Senhor havia dito que ainda havia esperança para eles. E o profeta estava aflito diante daquela situação. Por isso ele disse: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Porque ele pôde ver a ira de Deus sobre aquele povo que havia pecado. E o versículo 2 diz: ele me impediu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como o urso à espreita, como o leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembrou-me da minha aflição e do meu delírio, na minha amargura e do meu pesar. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É devido à misericórdia, à graça de Deus, que não somos consumidos. A palavra de Deus está dizendo, o Senhor ele está dizendo que as suas misericórdias não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus por nós é a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O que o Senhor quer dizer: se arrependa, se humilhe, deixe o pecado. Talvez ainda haja esperança. Há esperança para aquele que se voltar para Deus, que se arrepender, que deixar seus erros. Deus que é grande em misericórdia, que tem
aleluia, grande misericórdia, grande amor. A sua palavra diz que a misericórdia de Deus é infinita e é a causa de não sermos consumidos. Ainda haverá esperança para aquele que se voltar para Deus, que se arrepender. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Essa palavra fala acerca da compaixão, fala acerca do amor de Deus para com os homens. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é do agrado de Deus que o ser humano sofra, mas o sofrimento na vida do homem, do ser humano, homem, mulher, de todo ser humano, é consequência de suas próprias ações, de seus próprios pecados. Deus não quer que o homem viva em aflição, ele não tem prazer em ver o homem sofrendo, ele não tem prazer. O Senhor, ele não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, que o ser humano viva em uma vida de tristeza. Deus não tem prazer nisso, não tem prazer em ver o ser humano sendo destruído, mas o que tem acontecido é consequências dos erros, das falhas, das decisões tomadas pelo homem, pelo próprio ser humano, que se afasta de Deus, que tomam decisões por conta própria, que não quer andar nas leis de Deus, obedecer a Deus, que não quer deixar o pecado. O sofrimento do homem é devido ao seu próprio erro, o seu próprio pecado, às suas próprias decisões, sem consultar a Deus, por não querer obedecer, andar na presença de Deus. O sofrimento não é Deus que está trazendo esse sofrimento, mas é consequência dos erros e do pecado do próprio ser humano. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Só irá acontecer se Deus determinar. Ninguém pode falar ou fazer acontecer se o Senhor não estiver decretado. Não é a boca do Altíssimo que vem tanto, não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? A palavra de Deus está dizendo: como o homem pode reclamar se o que ele está passando é consequência dos seus próprios erros, das suas falhas, das suas escolhas? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O Senhor está dizendo para nos examinarmos, colocarmos à prova os nossos caminhos, para refletirmos como está sendo o nosso caminho, os nossos procedimentos, para nos examinarmos e depois nos voltarmos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade.
Tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu me tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escaparam a boca contra nós, escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Chamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Esta foi a oração do profeta Jeremias, para que Deus tivesse misericórdia, tivesse compaixão, para que Deus o ouvisse. Era muita perseguição contra a sua vida, muitos querendo lhe destruir, mas ele clamou ao Senhor, deixando nas mãos do Senhor, que é justo, para que o Senhor agisse com justiça em seu favor. E nós também devemos deixar que Deus, que é justo, venha agir também em nosso favor, pleiteando as nossas causas. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, clamamos, pedimos para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia. Meu Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, ela é infinita. A tua misericórdia se renova a cada manhã, diz o Senhor na tua palavra, e é a causa de não sermos consumidos. Usa de misericórdia para conosco, ó Pai. Tem misericórdia, tem compaixão, nos fortalece espiritualmente, nos restaura. Segura em nossas mãos, ó Deus, nos guia, nos ensine a trilharmos o caminho da verdade, da obediência. Seja conosco, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. Peço para vocês compartilharem essa live para que outros acompanhem também todos os dias o devocional diário.
logo mais a live da madrugada, o grande clamor da madrugada, e também a campanha contra ti não valerá encantamento nem adivinhações. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.